Maranata, o Senhor logo vem, louvado seja Deus. Nós hoje vamos partir para mais um estudo da Palavra de Deus aqui no Maranata.15. No estudo anterior nós estudamos sobre quem é a pedra lançada lá do céu, que vai chegar a esta terra, fundar um reino com os remidos, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, e para morar para toda a eternidade, num lugar onde não há pranto, nem luto, nem dor, nem sofrimento, nem pandemia, nem epidemia, nada haverá de tristeza, quando Jesus Cristo fundar o seu reino com todos os remidos. E desde que essa profecia toca no nosso coração vibra de tanta alegria, porque sabemos que o nosso Jesus vai voltar a esta terra para nos buscar. E todos nós vibra dentro do nosso coração a volta do nosso Senhor Jesus. E a pergunta é, o estudo de hoje, quando virá o nosso Senhor Jesus? E nós aqui hoje vamos considerar alguns textos para buscar essa resposta de quando vem o nosso Jesus. Desde quando Jesus falou isso para os discípulos também ficaram curiosos. Ele em São Mateus 24, verso 3 diz assim, ó: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, olha os discípulos perguntando para Jesus, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha, veja bem os discípulos aí questionando Jesus, porque Jesus disse que viria a esta terra. E os discípulos já perguntavam para ele, olha Jesus, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E desde então essa é sempre a pergunta do cristão. Quando será a vinda de Cristo e certamente o fim do mundo? Lembra que quando nós estudamos sobre a pedra caiu, destruiu todos os reinos, fundou todos os reinos deste mundo e Jesus Cristo fundou o seu próprio reino. Então aqui quando fala-se da volta de Cristo, é da sua volta e do fim do mundo. Aí Jesus começou a apresentar para os discípulos e para nós, alguns sinais que indicaria a sua volta. Olha que os versículos que nós vamos considerar aqui, ó. E eu até coloquei aí entre parênteses, obra-prima de Satanás é imitar a volta de Cristo, porque todo o mundo cristão ele vibra com o assunto de que Jesus vai voltar. Então, quando a gente fecha os olhos, Jesus vai voltar. Então, Satanás pode se aproveitar dessa situação e imitar a volta de Cristo. Então, presta atenção no estudo de hoje. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Só um dos sinais da volta de Jesus. Mateus 24, verso 21. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Vejam que eu destaquei aí, ó, falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Presta atenção quando Jesus faz essa consideração, que nos últimos dias teriam falsos cristos e falsos profetas. Eles fariam tão grandes sinais que, se possível, engana até os escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que estudam a palavra de Deus, que entregou seu coração a Jesus. Só que Satanás vem com os efeitos tão especiais que, se não tiver
Se esse escolhido não tiver o discernimento espiritual, ele pode até ser enganado por causa dos sinais e maravilhas que estes falsos cristos e falsos profetas podem processar. Porque ainda diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e de novo alerta aí, ó, e enganarão a muitos. De novo eu considerei assim, obra-prima de Satanás. Satanás, ele é um enganador. Mas a obra-prima, aquilo que ele mais almeja um dia é imitar a volta de Cristo, porque neste particular ele vai enganar muita gente. Então, Mateus 24, verso 5, ó, Jesus alertando. De novo, né? De novo Jesus alertando. Então, são várias passagens que Jesus pede para nós ficarmos espertos, de sobreaviso, porque Satanás vai querer imitar a volta de Jesus. E segundo Coríntios, olha, capítulo 11, verso 13 e 15, o apóstolo Paulo ali ele é bem claro como é que Satanás pode imitar a volta de Cristo. Olha o alerta para nós aí, ó. Porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Será que a gente, na nossa mente aí, veio algum nome de algum falso profeta, de algum apóstolo de Cristo, de pessoas, de homens e mulheres que se dizem pastores, presbíteros, apóstolos de Cristo? Será que veio na nossa mente algum nome atual que nós de vez em quando coloca num canal de televisão e a gente conseguiu imaginar quem é? E não é maravilha, porque o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Prestou atenção nisso? Que Satanás ele pode se transformar em anjo de luz, ou seja, como se fosse um anjo celestial. E não é muito, pois, que os ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então veja bem, alguns ministros eles se dizem ministros da justiça, eles se dizem enviados de Deus. Não se admira disso não, porque o texto está dizendo que o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz, mas sabe, o fim deles vai ser conforme as suas obras fraudulentas. Então, como é que vem então o nosso Senhor Jesus? Nós vamos considerar alguns versos bíblicos aqui, para você não ser enganado, porque a própria Bíblia, a Bíblia é maravilhosa, ela mesma dá resposta para nós. Por exemplo, quando o nosso Senhor Jesus, aquele que nós aguardamos o verdadeiro Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim, ó, que todo olho verá. Isso quer dizer o seguinte, o Jesus verdadeiro, quando ele estiver voltando, não vai precisar de eu ir na tua casa te avisar que Jesus está voltando. Ninguém vai precisar me avisar que Jesus está voltando, porque todo olho verá no mesmo momento. Mateus 16, verso 27 diz que ele vem com os anjos. Isso quer dizer, com todos os anjos que estão na glória. Porque Apocalipse capítulo 8, no verso 1, diz que lá no céu, quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. Por que fez silêncio? Porque todos os anjos que estão lá no céu vão se juntar a Jesus e vai vir a esta terra. E nós já estudamos no estudo anterior para que eles vão vir a esta terra. Provavelmente a gente vai considerar aqui também. O terceiro item diz que Jesus vai vir com poder e grande glória. No mesmo verso aí de Apocalipse capítulo 1, verso 7, ele virá com as nuvens. Um detalhe, por que considera as nuvens? Porque o nosso Senhor Jesus, quando ele voltar, ele não vai pisar nesta terra. Ele vai ficar
pisado nas nuvens. Os anjos que estão com ele é que desce até esta terra para fazer o trabalho. Enquanto isso, Jesus, com resplendor e grande glória, vai estar lá sentado no seu trono, nas nuvens do céu. E outro detalhe, Apocalipse 19, verso 16, que na faixa de Jesus, ou não, na faixa, na coxa de Jesus, vai estar escrito assim, ó, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esta faixa o diabo não tem. Ele tem poder para fazer? Tem. Só que Satanás só faz aquilo que Deus o permite. Então, isso aí Deus não vai permitir com que Satanás faça. Então, para não ser enganado, considere estes versos aqui, porque este aí Satanás não vai fazer, porque não lhe será permitido. Outras coisas aí que Jesus considerou para que nós ficássemos espertos quando estivesse próximo da tua volta, diz assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, verso 29. Isso aí já aconteceu? Por exemplo, no dia 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do sol. Sabe que isso? O sol escurecer à meia-noite? A história diz que neste dia, até os animais do pastos, eles se recolheram. As galinhas e os galos correram para os seus poleiros como se tivesse de fato anoitecido, mas era meio-dia, o sol escureceu. Então é como se tivesse transformado em noite. Nessa mesma noite, aí, 19 de maio de 1780, a lua estava cheia, brilhando, maravilhosa. Quando de repente ela escureceu, ela se tornou como se fosse sangue. 19 de maio de 1780. Imagine então a expectativa daquelas pessoas, principalmente aquelas que conhecem a Bíblia, né, de Mateus 24, verso 29, de que as potências do céu seriam abaladas. Queda das estrelas, isso aí aconteceu em 13 de novembro de 1833. Queda das estrelas. Até hoje, a ciência não consegue explicar o que de fato aconteceu. Mas nós que conhecemos a Bíblia, nós temos certeza do que de fato aconteceu. Cumprimento de profecia. E cumprimento de profecia está sob o controle de Deus. Então nós sabemos o porquê que aconteceu. Outra coisa aí, que nós vimos nos últimos dias antes da volta de Jesus, diz assim, ó, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto aconteça, ou seja, é necessário que isso aconteça antes da volta de Jesus, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, versos 6 a 7. Olha, já teve fome neste planeta? Muita fome. 2/3 da população mundial hoje vai dormir com fome. 98 milhões de pessoas já morreram em guerras. Nós já tivemos terremotos. O mais famoso aí é aquele que aconteceu em 1º de novembro de 1755 em Lisboa. É conhecido como o terremoto de Lisboa. Morreu muita gente aí. Foi sentido em várias partes da Europa. Epidemias, nós estamos vivendo tempos de epidemias e pandemias. Olha, nos últimos dias foi dito que isto aconteceria. Epidemias arrebatarão milhares de vidas. Perigos provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus, ou seja, Deus dá o limite, que se deixar por conta de Satanás, ele destrói este planeta.
Então, o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Então, nós estamos vivendo, já vivemos muitas epidemias, estamos vivendo uma pandemia. Epidemia sempre que dá em algum local. Pandemia que toma conta do mundo inteiro. Então, parece que não, mas Deus ainda está no controle. Que na verdade Satanás quer destruir esse mundo com uma pandemia num piscar de olhos, mas Deus ainda está no controle. Deus, falando ainda de Deus que está no controle, Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição com um veneno fatal. Deus não impede. A gente vai entender por que isso. Não somente afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas da taça da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constitui apenas, presta atenção nisso, apenas débeis apresentações do que acontecerá no futuro próximo. Não se assuste com a pandemia. Deus ainda está no controle. Mas é algumas borrifadas que Deus está permitindo. Logo, logo neste mundo bem próximo estará caindo as 7 pragas do Apocalipse. Eu vou passar esse estudo aqui, não vai demorar, eu vou estar passando esse estudo aqui, a gente vai se inteirar melhor das 7 pragas. Então, o que está acontecendo hoje, vamos dizer, é uma pequena borrifada da ira de Deus antes do fim desse mundo, antes da volta do nosso Senhor Jesus. Olha outra profecia aqui dos últimos dias, Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Parece um jornal, né? Um jornal que foi dito há 2000 anos atrás, está acontecendo tudo hoje, uma notícia antecipada. Porque haverá homens, olha bem como os homens serão nos últimos dias. Vê se combina com os dias que estamos vivendo hoje, Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E dá um conselho para você: afasta-se destes aí. Então veja bem, num texto só de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5, eu contei que presta 23 qualidades de homens que sobrevirão, que estarão sobre a terra. Por isso que o mundo está do jeito que está. É cumprimento de profecia. Quando nós víssemos homens nessas condições de vida, é porque Jesus estaria bem próximo. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena. Então a atmosfera está poluída, envenenada. Ele cria venenos no inferno e envenena o mundo. Por quê? Porque pouco tempo lhe resta. Ele sabe que o fim do mundo está próximo e ele vai ser destruído. E aí dependemos, nós aqui dependemos de Deus quanto à vida, quanto à nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados. O que é devotados? É no estudo da palavra de Deus, é na oração, em comunhão com Deus, de todos convertidos e consagrados a Deus. Mas o que acontece, sabe o que é? Muitas vezes parece que nós nos achamos como paralisados. Não deixa as coisas desse mundo deixar você paralisado. Deus dos céus, devia ser a nossa oração, nosso alerta. Deus do céu, desperta-nos. Mas nos últimos dias, olha que coisa boa também vai acontecer. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunhas a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, Jesus Cristo, ele vai voltar essa terra, e antes que ele volte, todo mundo vai saber de Jesus.
muita gente vai conhecer Jesus, muitos serão batizados, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador serão batizados. O Evangelho de Jesus Cristo vai ser pregado no mundo inteiro antes da volta de Jesus. E nós sabemos que para o Evangelho ser pregado no mundo inteiro, com toda essa tecnologia, é capaz de um dia o Evangelho inteiro chegar em todos os cantos da terra. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Olha para cima, erga, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, verso 28. Veja bem, depois que você vê todas essas profecias acontecer, fica feliz, erga a cabeça e olha para cima, porque a vossa redenção está próxima. Daqui a pouco nós vamos olhar para as nuvens do céu, lá para cima, e ver o nosso Senhor Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Eu não sei a hora, eu só sei que Jesus está próximo de voltar. Mas nem o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Mateus 24, verso 34 a 36. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, eu estou esperando a volta do meu Senhor Jesus. A profecia disse para mim, está dizendo para mim, que depois de todos esses acontecimentos, nós vimos aí que 99% das profecias, todas elas já se cumpriram. O que está faltando? Pouca coisa. Na sequência dos estudos, nós vamos ver que o nosso Jesus está bem próximo de vir a essa terra. Que Jesus te abençoe muito e se prepare para a volta do nosso Senhor Jesus, quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe ricamente.